irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Quantos creem que Jesus é fiel aqui? Levante sua mão. Quantos creem que Ele cuida de você em todo o tempo? Levante sua mão, adore a Deus agora. Se você crê que Ele é Jeová Jireh, o Deus da sua provisão, com a sua mão levantada, adore Ele agora, adore Ele agora. Se você crê que Ele é o teu refúgio, o teu lugar de segurança, que Ele te guarda e o maligno não te toca, com as suas mãos levantadas, adore a Jesus agora, adore a Ele. Adore a Ele agora, adore, irmão, adore, bendiga o nome dEle, diga: Senhor, eu creio que o Senhor me guarda, aleluia, glória a Deus. Se você crê que Ele é o Senhor dessa nação, com a sua mão levantada, dê glória a Deus, adore a Jesus, diga: Senhor, o Brasil é teu, o Brasil é do Senhor, essa terra é sua, Pai, o Brasil é teu, Pai, é consagrado ao Senhor, e nós cremos, Deus, que o Senhor vai abençoar a nossa nação, a nossa terra, Pai, que é o Senhor que reina sobre ela. Então adore agora. Faça isso, meu irmão. Estamos aprendendo a adorar a Deus. Estamos aprendendo a adorar. Adorar também é orar. Adorar também é profetizar. Adorar é crer. Adorar, irmão, é levantar as mãos e declarar com fé. Então levante suas mãos e diga: a minha casa é do Senhor Jesus. Toda a minha família é do Senhor. Toda a minha casa foi comprada pelo teu sangue. E toda ela será salva, liberta, transformada, com a sua mão levantada. Dê glória a Deus, profetize isso. Ligue isso aqui na terra, que está sendo ligado no céu agora. Diga assim: o Senhor é maior na minha vida, o Senhor é maior na minha casa, e agindo o Senhor, quem impedirá? Diga assim: eu creio na vitória, grande vitória vem sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha descendência, sobre o meu lar. Levante sua mão e dê glória, irmão, dê glória, porque Ele está aqui. E Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele ouve a sua oração, Ele recebe a sua adoração. Os céus se abrem nesta noite, nesse lugar, os céus se abrem para ouvir a sua adoração, a sua declaração de fé, você dizendo: Senhor, eu creio, não há outro Deus na minha vida além de Ti. Então agora, por último, irmão, levante sua mão bem alta e diga: não há, Senhor, outro Deus na minha vida além de Ti. Não há outro Deus na minha vida além de Ti. A minha fé está em Ti, todas as minhas fontes estão em Ti. Eu espero em Ti, eu confio em Ti. O Senhor é tudo na minha vida. E se você está declarando isso, dê um glória a Deus aí bem alto, bem forte, e aplauda o Rei da Glória, porque Ele é digno. Amém, irmão? Já estou pregando, viu? Já estou pregando. Já é pregação. Nós estamos aprendendo a adorar a Deus. O Espírito Santo falou para mim que nós precisamos aprender a adorar. Adorar, irmão. Adoração é algo de fé. Não é algo de sentimento. Adoração é fé. Porque adorar quando tudo vai bem é fácil. Agradecer quando tudo vai bem é fácil. Até os ímpios fazem isso. Agora, adorar em meio à guerra, adorar em meio a uma crise, a situações, a incertezas. Nós vivemos num mundo, irmão, e num país de incerteza. Só que nós não estamos na mão de um governo, de homens. Nós somos filhos de Deus. Somos cidadãos do reino do céu. E quem cuida de nós é o Senhor dos Senhores. E nós precisamos aprender, irmão, que adoração não é sentimento. É claro que é bom adorar a Deus quando eu estou no momento de vitória. Isso também é bom. Então eu abro a minha boca, eu abro um sorriso, eu adoro.
porque Deus me abençoou, porque houve uma vitória, porque uma porta se abriu, porque um milagre aconteceu. Mas também é muito tremendo e maravilhoso que quando o inimigo está vindo contra mim, e eu sei que ele é maior do que eu levanto as minhas mãos para o céu, e eu começo a dizer: Deus, eu confio em Ti, eu espero no Senhor. Meu Deus, não há força em mim para resistir esse povo que vem contra mim, mas os meus olhos, como cantamos aqui, estão postos em Ti. Estão postos em Ti. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre adorar, adorando em meio à guerra. Eu queria que você abrisse num texto muito conhecido, 2 Crônicas capítulo 20. Você pode abrir sua Bíblia? E eu quero louvar a Deus pelos amados irmãos que estão cultuando a Deus em casa, os irmãos amados lá de São Paulo, pastor Heber, pastora Cida, né? Todos os nossos irmãos lá de São Paulo, a nossa irmã Maria do Carmo, lá em Piedade, a Deise e outros irmãos lá de Piedade, Deus abençoe. Também louvar a Deus pelos nossos irmãos amados aqui de Bauru, que por algum motivo não puderam estar aqui, estão adorando a Deus, estão ouvindo, cultuando. Deus abençoe muito sua vida, sua casa, sua família, amém? Então vamos lá, 2 Crônicas capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, é 2 Crônicas capítulo 20, tá? Vieram para fazer guerra contra Josafá. Diga comigo: vieram para fazer guerra contra Josafá. Irmão, a Bíblia diz que nós temos inimigos, e os inimigos, eles vêm para fazer guerra. Ele vem para fazer guerra. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. E aí todo o reflexo e toda a raiz, né, que se espalha desses inimigos que se levantam. Guerra, vieram fazer guerra. E olha só, então, verso 2: então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Diga comigo: Josafá teve medo. Diga: nós somos humanos, nós sentimos muitas vezes medo, receio, ficamos preocupados. Irmão, isso não é sinal que você não tem fé, isso não é sinal que você não crê, não. Isso é sinal que você é humano, assim como eu sou humano. Assim como nós, muitas vezes, sentimos sim o vento. Sentir o vento todos vão. Agora o que vem depois que é diferente. Pedro sentiu o vento, mas quando ele sentiu o vento, sentiu as ondas, sentiu a tempestade, ele tirou os olhos de Jesus. Por isso ele afundou. Agora você pode fazer a escolha de não tirar os olhos de Jesus, mesmo em meio à guerra, mesmo na sua humanidade, sentindo às vezes medo, receio, ficando preocupado. Porque tem coisas que a gente vai olhar, irmão, a gente fica preocupado. A pessoa que fala que não fica, irmão, ela está mentindo. Porque tem tudo a ver muitas vezes com você, tem a ver comigo. Só que nós temos um Deus que é maior. Um Deus que é maior.
Então vamos continuar. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Olha, o que vem depois é que faz a diferença. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas, diga, dominas, sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Diga, nas suas mãos está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Ó nosso Deus, acaso nos expulsastes, não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abrão, teu amigo? Agora olha lá no finalzinho do 9, está escrito assim: e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Amém, queridos? Depois nós vamos lendo outros versículos, mas eu quero que você pense comigo. Veio uma grande multidão, juntou-se 3 povos para vir contra Josafá, o rei Josafá e o povo de Deus. Diz a palavra que Josafá olhou e falou assim: ó, a gente não pode contra essa multidão. Senhor, não há força em nós. Lembra quando Paulo disse: quando estamos fracos, é que somos fortes, porque o seu poder opera na nossa fraqueza. Aleluia. Então aqui, Josafá, ele sentiu medo, gente. Ele sentiu medo. Então eu não sei você, cada um tem uma situação. Às vezes vem um diagnóstico, às vezes você ouve uma notícia, às vezes uma porta se fecha, às vezes acontece um acidente, coisas que nos tiram muitas vezes o quê? Querem nos tirar a paz, e gera uma apreensão, um medo, uma incerteza. Josafá ficou assim. Mas não é porque Josafá estava deixando de crer, não, simplesmente porque ele é humano, assim como eu e você. Mas o que foi que Josafá fez depois? Ele decidiu buscar o Senhor. Então o mais importante é o que vem depois. Diga comigo, o mais importante é o que vem depois. Eu posso receber uma notícia ruim e desmontar, e simplesmente não querer fazer nada, ficar inerte, ou pior ainda, começar a andar para trás, ou entrar na caverna, como fez Elias. O que vem depois é que é determinante. E nós estamos aprendendo a adorar em meio à guerra, porque essa adoração é poderosa, irmão. Essa adoração é que Deus espera de você e de mim, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque Jesus nunca disse que quando você viesse para Ele, você não teria mais luta nem dificuldade. Ele não disse isso.
Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que vem depois é que determina. O problema, o sol se põe sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Mas a diferença é o depois. Então a primeira coisa que Josafá fez foi congregar o povo e proclamar. Diga comigo: proclamou um jejum em todo Judá. Irmão, diga assim: adoração de guerra começa com jejum. A adoração de guerra começa com jejum, irmão. Consagração, jejum. Jesus disse: tem casta que só sai com jejum e oração. A igreja precisa jejuar, eu preciso jejuar, você precisa jejuar. Nós precisamos levantar jejum. Jejum pela nossa casa, jejum pelos nossos filhos, jejum pelo nosso país, jejum pela nossa cidade, jejum pela nossa igreja, jejum pelos nossos líderes. Jejum, irmão. Jesus disse: enquanto o noivo está presente, vocês não precisam jejuar. Mas chegará o momento que o noivo será tirado, então jejuareis. Nós estamos no momento de aprender a adorar Jesus através do nosso jejum. Quando você está jejuando, é uma adoração que sobe, porque você está deixando Deus moldar você, preparar você, fortalecer você para a batalha que estamos enfrentando, que vamos enfrentar e que vamos vencer em nome dEle. Amém? Mas eu preciso, irmão, não tem como adorar a Deus em meio à guerra sem jejuar. Nós precisamos jejuar pelo nosso país. Às vezes a gente começa a ver um monte de notícia, irmãos, e a coisa está roxando. Agora eu tenho duas coisas para fazer. Ou simplesmente começa a andar para trás, procura uma caverna para se esconder. Vou ficar só ouvindo notícia e vou ficar apavorado. E acabo fazendo até besteira. Ou eu vou começar a jejuar. Eu vou olhar para Deus e dizer: Deus, Tu és maior, Tu és o Senhor dos senhores. O Senhor é soberano, está no controle do nosso país, da nossa vida. E começar a jejuar. Jejum, irmão. Jejue. Irmão, comece a jejuar amanhã já. Deus começou a falar isso aqui comigo. Nós precisamos jejuar mais, irmão. Tem algum motivo para você? Só jejua quando tem motivo? Não, jejum é adoração. Jejum é adoração. Todas as vezes que eu me consagro e que entro num jejum, porque o jejum não muda Deus, o jejum muda nós, muda a minha vida e a sua, nos fortalece, nos enche de fé, nos faz enxergar e ver o que precisamos ver. Então nós precisamos adorar mais. Não só, mas está tudo bem lá em casa, pastor, está tudo bem, eu estou pagando minhas contas, entendeu? Eu estou comendo bem, estou dormindo bem, está tudo certo, saúde está em ordem, está tudo certo. E é só quando está errado, precisa jejuar. Irmão, eu vou jejuar porque jejum é uma adoração. Jejum quer dizer: eu não posso
mas o Senhor pode. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou limitado, mas o Senhor é ilimitado. Não sou eu que venço sozinho, o Senhor é que me dá vitória. Jejum é uma declaração de dependência. Jejum é uma declaração de dependência a Deus. Entende? Então jejue, adore a Deus jejuando. Foi o que começou a fazer Josafá. Qual é a segunda coisa que ele fez? Olha lá no verso 5, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus dos nossos pais. Qual é a segunda parte da adoração em meio à guerra? Primeiro, jejum. Segundo, oração. Irmão, jejum e oração é que nem queijo com goiabada. Certo? Se você comer uma goiabada é bom, mas se você pôr um queijinho em cima, aí fechou, não é verdade? Ou um requeijão, não é não? O que você acha, Junião? Requeijão, ó, em cima da goiabada, ó, maravilhoso. O que significa isso? A sequência, o que eu faço depois, é que vai determinar como eu vou enfrentar a guerra. Deus não quer, irmão, escute, entenda o que eu estou te falando. Deus muitas vezes não evita a guerra, Deus te prepara para passar por ela. Vou repetir, Deus muitas vezes não evita a guerra. Ele não evita a guerra, mas Ele te prepara para passar por ela. Ou muitas vezes você se preparou de tal maneira, sua adoração subiu, tocou o coração de Deus, que de repente quando você vê, você não precisou fazer nem muita coisa. E Deus já pôs a mão e operou, e o inimigo já caiu. E você só entra lá para pegar os despojos, amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Você entendeu? Então começa no jejum, depois vai para a oração. Diga oração. Oração. Interessante que aqui na oração de Josafá, a Bíblia revela algumas coisas que é importante conter numa oração. Quando eu falo de uma adoração em meio à guerra. Olha o que Josafá faz, ele faz algumas perguntas, acompanhe comigo. A primeira na oração: não és tu Deus nos céus? Gente, não é que Josafá tem dúvida, não. Isso não é uma pergunta dizendo, será que o Senhor é Deus do céu? Não. É uma afirmação que está em pergunta, você viu? Ele está dizendo, não és tu o Deus Todo-Poderoso? Não está escrito assim aí, eu que estou dizendo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno, o Deus soberano no céu, na terra, não é o Senhor? A primeira coisa, irmão, quando você vai orar em meio à guerra, é reconhecer para quem você está orando. Gente, toda guerra que você não entra sozinho. Por isso depois Deus levanta lá, um deles lá no meio, tomado pelo Espírito Santo, que diz assim: Josafá, não temas esse povo que vem contra você. Porque eu quero dizer para você que essa guerra, essa batalha não é sua, é minha. Que maravilha. Diga assim: toda batalha que eu enfrentarei, não é minha, é dele.
Porque Ele entra comigo na batalha, Ele entra com você na batalha, e não importa qual seja. Então a primeira coisa em oração é você ter convicção e declarar na sua oração que o seu Deus é Deus no céu e na terra, e não existe ninguém maior do que Ele. Não tem, irmão, não tem. E olha só a segunda pergunta: na tua mão está a força e o poder. Não, perdão, pulei, vamos voltar. Essa é a terceira. A segunda: não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Olha o que Deus está dizendo. Não és tu que dominas sobre o quê? Todos os reinos dos povos. Diga, Ele domina sobre todos os reinos dos povos. Diga de novo, Ele domina sobre todos os reinos dos povos. Amém? Vamos declarar de novo. Ele domina sobre todos os reinos dos povos. Declare de novo. Ele domina sobre todos os reinos dos povos. Declare mais uma vez. Ele domina sobre todos os reinos dos povos. Quem crê nisso aqui, diga amém. Ele domina sobre os Estados Unidos, Ele domina sobre a China, Ele domina sobre o Irã, Ele domina sobre a Alemanha, sobre a Inglaterra, sobre o Brasil, sobre a Argentina, sobre qualquer povo, qualquer língua, qualquer nação. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele domina. Você percebeu por que eu peguei firme aqui na adoração, né? E nós vencemos, você viu? Percebeu? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos declarar em oração que não há Deus como Ele nos céus e na terra, que Ele domina sobre todos os reinos. Terceira pergunta: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O inimigo é maior do que eu, mas não é maior do que ele. O inimigo pode ser maior do que você, mas não é maior do que o seu Deus. Não é. E ninguém pode resistir. Agindo Deus, quem impedirá? E tem uma quarta pergunta. Uma quarta pergunta que ele faz aqui, no verso número 7. Ele diz assim: o nosso Deus, ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Diga comigo, promessa. Diga promessa. Irmão, se você crê na promessa, se você vive pela promessa, você deve orar a promessa. Ore a promessa todo dia. Sabe, quando o inimigo parece que está dominando, então você está dizendo: está escrito, Senhor, se eu crer será salvo eu e a minha casa. Está escrito, meu Deus, se eu crer será salvo eu e a minha casa. Aí se levanta lá o mal contra você, na forma de uma pessoa, na forma de uma instituição, na forma do que quer que seja. Aí o que você faz? Senhor, está escrito que eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu descanso. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Nem seta que voa de dia e nem de noite, nem praga alguma chegará à minha tenda. E mesmo que eu ande, outra promessa, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, aleluia, aleluia. Eu preciso orar declarando quem Ele é, declarando a sua soberania, o seu poder. E eu preciso declarar a promessa, porque contra qualquer problema ou situação, mais poderoso do que tudo é Ele e a sua promessa. Porque o céu e a terra passarão, mas as suas promessas não hão de passar. Você entende isso? Não importa qual seja, Ele é maior. Então, nós estamos falando de adoração em meio à guerra, adorando em meio à guerra. Então, primeiro jejum, jejum é adoração. Oração é adoração. Não existe adoração sem oração. Então você está adorando e orando, orando e adorando, amém ou não? Por isso está escrito que Paulo e Silas estavam presos, já era tarde, tinham sido chicoteados, presos no tronco, mas por volta lá de certas horas, o que eles estavam fazendo, Paulo e Silas? Cantavam e oravam, estavam adorando e orando, adorando e orando. Então tremeu aquele lugar e caiu a prisão, as cadeias de todos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então aí ele no verso 9, no final ele diz: clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele sempre ouve e livra. Diga, Ele sempre ouve, Ele sempre livra. Diga, Ele sempre ouve e Ele sempre livra. Amém? Então creia nisso. Terceira coisa, olha só. A terceira coisa, você vai olhar lá no verso, no capítulo, nesse mesmo capítulo, no verso 17 em diante. Mas antes disso, deixa eu ler um pedacinho, um pouquinho para trás aqui, o que Deus usou, né? Deus tomou lá Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Olha só, Deus tomou quem para trazer a mensagem? Um levita, filho de Asaf. E o que foi que Deus disse? Escutem com atenção. Quem está escutando com atenção, dá um glória a Deus aí. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Escute com atenção. Meu irmão, minha irmã, escute com atenção. Escute com atenção. Essa batalha não é sua somente. Deus está com você no meio dela. É de Deus. É de Deus, irmão. Amém? Em toda perseguição que se levantou contra a igreja, Deus estava lá. Em todo cativeiro que o povo esteve, Deus estava lá. Não foi só no momento da libertação, não. Deus estava lá, no meio do cativeiro, assim como esteve no meio do deserto. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém? Agora vamos aqui no verso 17. Neste encontro, Deus está dizendo: vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Irmão, acho isso maravilhoso. Diga comigo:
Tomem posição. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Só que é o problema do crente? Que às vezes, antes de entrar, nem começou a guerra, ele nem começou, mas ele já se sente derrotado, começa a andar para trás, some, entra na caverna, fica desesperado. Sabe por quê? Porque ele não entendeu. Diante de Deus, irmão, você só tem que tomar posição. Ei, toma posição, irmão. Qual é a tua posição? A tua posição, meu irmão, minha irmã, a tua posição é de filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você faz parte do exército do Senhor. Toma posição como soldado de Cristo. Toma posição, irmão. Toma posição. Deus falou aqui, olha, fica tranquilo, eu vou dar vitória, só que você precisa tomar posição. Diga, tomar posição. Fiquem parados. Diga, fiquem parados. Quando eu tomo posição, eu espero a ordem do Senhor. Sim ou não? Eu só vou fazer se Deus mandar. Eu só vou pôr a mão se Deus mandar. Só que sabe qual é o grande problema? As pessoas ficam desesperadas, com medo, apavoradas, e já vai pôr na mão. Aí o negócio fica pior do que antes. Se Deus não mandou você pôr a mão, não põe. Se Deus não falou para você ir, não vá. A única coisa que você precisa fazer é tomar posição. Toma posição e diga, eu confio em Ti. Eu estou aqui em jejum e oração. Eu estou aqui te adorando e crendo, Deus, o Senhor está comigo no meio dessa batalha. Agora, se o Senhor falar para fazer, eu faço. Se o Senhor falar, por enquanto, toma posição. E falou, fique parado. E vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Quem pode dar glória a Deus por isso? Agora vamos para a terceira parte, verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor. E o que eles fizeram? O adoraram. E os levitas, filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Então diga, jejum, oração, e lá no finalzinho, aquele cântico, aquele brado, aquela adoração que vem de dentro dizendo, eu creio, eu espero, amém? Eu confio, amém, irmão? A guerra está ali, o inimigo está ali, e eu estou cantando lá no final, não, porque eu tenho condição, porque eu sou isso ou aquilo, não, irmão, é porque Ele é porque eu entendi que a adoração de guerra é jejum, é oração, e o final é o clamor que eu levanto. E eu canto em fé, e eu canto como se já tivesse acontecido, amém? Aí eu começo a cantar, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Eu começo a adorar aquilo que creio,
a promessa. Então eles começaram a cantar e a louvar, irmão. E diz aqui que no outro dia Josafá levantou para cumprir o que Deus mandou eles fazerem. E que quando eles foram, colocaram o povo adorando na frente. Diga, adorando. Adoração de guerra. Um povo que estava em jejum, um povo que estava orando e crendo na promessa, um povo que estava declarando através da sua voz, do brado, cantando alto e declarando: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso, irmão, o importante é a adoração de guerra, é o que vem depois. Quem já sentiu dor aqui, levanta a mão. Irmão, não se preocupa, você viu que todo mundo levantou a mão? Porque doer não é só uma coisa que dói em você, às vezes dói em todo mundo. Não é? Então doeu, pastor, doeu. Tudo bem, irmão, mas o problema é o que vem depois. Doeu, mas eu já levantei a voz e disse: sai em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo esse mal, eu mando embora, porque o Senhor me dá saúde. Está escrito, Jesus, o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. E aí me diga, parou de doer em seguida? Às vezes não, continua doendo, mas eu não estou nem aí para ela. O que eu vou fazer? Eu vou continuar declarando: sai em nome de Jesus, maior é o Senhor, Deus já me deu a vitória. E eu continuo clamando. E se o médico deu o remedinho, toma o remedinho. Mas eu continuo clamando. E adorando, amém, irmão? Por isso que a adoração de guerra passa por jejum, passa por oração e passa por você cantar bem alto e declarar a promessa e a sua fé nele. Amém, irmão? Nós estamos no meio de uma guerra, irmão. A Bíblia diz que a nossa guerra, fechei a Bíblia aqui. A palavra diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, diga, não é contra a carne, nem sangue, diga, nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo. Existe uma guerra sendo travada. Sim? Agora existem também outros problemas que nós estamos sujeitos nesse mundo. Só que o mais importante de tudo isso é que povo nós somos. Que povo você é? Que povo você é?